Olá, como está você? Tudo bem? Nós estamos sempre orando para que os nossos conectados conosco, eles sejam abençoados por Deus, juntamente com a sua família, com aqueles com quem se relacionam. Vamos orar para que Deus nos dirija nesses momentos, com o seu Espírito, para que aproveitemos bem a sua palavra. Em Lucas capítulo 3, aqui diz assim, verso 2, sendo sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Bem, aqui vamos falar um pouquinho de João Batista. Em Malaquias capítulo 4, diz que Deus enviaria Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. A Bíblia revela 3 elementos com a missão de Elias. Primeiro foi o próprio Elias, né? No Velho Testamento. Jesus falou que João Batista era o Elias, porque ele veio com a mesma missão de fazer um revivamento com a família, com a nação, para receber a Jesus. E aqui diz no verso 3 que João Batista ele percorreu toda a região das imediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecado. Irmãos, a primeira mensagem de João Batista era arrependei-vos. Observem que arrependimento é um fator essencial em nossa salvação. É verdade que nós não podemos produzir arrependimento, mas quando vamos a Cristo, o Espírito Santo nos dá o arrependimento. E aqui diz, ele pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Como João Batista identificava a sua missão? De acordo com a profecia de Isaías, que disse assim, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. É claro que aqui a profecia usa umas expressões muito interessantes, figuradas. Prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Isso é para endireitar a nossa vida, né? Os vales serão aterrados, os montes e colinas serão nivelados. Quer dizer, interessante que quando um rei ia visitar um outro país, um outro lugar, antes do rei iam aqueles que preparavam o caminho, limpava a estrada, nivelava, tirava as pedras para que o rei tivesse acesso ao seu destino. E João veio preparar o caminho para a primeira vinda de Cristo. Ele veio tirar as arestas, tirar as pedras, preencher os vales, abaixar as montanhas, tudo isso aqui no sentido figurado, abater o orgulho humano, levantar os humildes. E aqui diz assim, os caminhos tortuosos serão retificados, as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá salvação que vem de Deus. Bem, muita gente ia ser batizada. Queridos, há uma má compreensão, às vezes que nos afeta como igreja. Muita pessoa pensa que o batismo é a solução final para nossos problemas. Interessante que na mentalidade católica, o batismo transforma a pessoa. Mas, de acordo com a orientação da palavra de Deus, o batismo é apenas uma confissão pública de alguém que já se converteu. Está claro? E aqui João dizia às multidões que saíam para ser batizadas. Interessante que os líderes judeus ficaram abalados com a pregação de João e pensaram que ele fosse o Messias. E foram para pedir batismo, não porque se converteram, mas porque queriam ter o apoio daquele novo mestre diante do povo. Como João Batista reagiu? Porque João Batista era dirigido pelo Espírito Santo, ele percebia que aquelas pessoas que foram
pedir batismo não eram sinceras, não estavam convertidas, não haviam se arrependido. O que ele disse? Aqui no verso 7 diz assim: João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras. Víbora é um réptil venenoso, não é? Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? O que pensavam aquelas pessoas não convertidas? Que batizando, elas estariam preparadas para receber o rei, não é? Qual foi a mensagem de João, então, para aquelas pessoas que queriam ser batizadas sem estar convertidas? Raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, a pessoa precisaria se arrepender dos seus pecados para ser batizada. E João diz: produzam fruto de arrependimento. E não comece a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque afirma a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Quer dizer, nós não somos salvos por produzir frutos, mas a pessoa que se arrepende e aceita Cristo, aparecem os frutos na sua vida, especialmente o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, temperança, paciência, etc, etc. Bem, agora as pessoas foram comovidas pela pregação de João e começaram a fazer perguntas. As multidões perguntaram a João, no verso 10, o que é que devemos fazer? Ele respondeu. Agora João começa a fazer uma pregação prática, né? O que você deve fazer? O que você não deve fazer? Ele diz assim: quem tiver 2 túnicas, reparte com o que não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Quer dizer, o que nós temos não é somente para nós. Deus nos dá bênçãos para serem compartilhadas com a nossa família, com os nossos amigos, com aquelas pessoas menos assistidas, né? Verso 12 diz assim: alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Quem eram os publicanos? Já falamos em outras mensagens. Publicano eram os cobradores de impostos, né? Só que além dos impostos, os publicanos ou fiscais, eles recebiam suborno das pessoas, ou exigiam suborno das pessoas. E que disse João? Não cobrem mais do que o estipulado. Que linguagem bonita, né? João não falou assim: olha, não recebam suborno. Ele falou: não cobrem mais do que é legal. Simplesmente isso, né? Os soldados também lhe perguntaram: e nós que devemos fazer? Ele disse: não sejam prepotentes, não abusem da autoridade, né? Não façam denúncias falsas e contente-se com o salário que você recebe. Aqui o mesmo problema, né? Às vezes a polícia também é tentada a receber suborno ou exigir suborno, né? O que João falou? Não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todo em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, então as pessoas começaram a perguntar: será que esse profeta não é o Messias? Porque ele tem tanto poder, ele prega com tanta autoridade, né? E agora João explicou: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, aqui João identificou Jesus como aquele que batiza os seus filhos com o Espírito Santo. Então, quando nós vamos a Jesus, nos entregamos a Ele e mantemos aquela união vital com Cristo, nós somos batizados com o Espírito Santo. Nós somos dirigidos para viver uma vida transformada, para refletir o caráter de Cristo, para beneficiar as pessoas, para pregar o Evangelho com poder, etc. Aqui diz: ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga.
E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Então, queridos, como nós falamos no início, a Bíblia fala de 3 Elias. O Elias do Velho Testamento, que aparece em 1 Reis 18, o segundo Elias, que é João Batista, e o terceiro Elias é o povo de Deus hoje, que deve preparar um povo para a volta de Jesus. Então nós temos uma missão muito sagrada de transmitir a palavra, de viver a palavra e trabalhar para que as pessoas se preparem para a segunda vinda de Jesus. Quando João Batista nasceu, a profecia já foi feita a respeito dele, né? João Batista foi encarregado de uma missão muito especial para preparar um povo para a volta de Jesus. Aqui no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 67, o pai de João, ele proferiu um cântico, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. Então, João Batista ele teve um nascimento especial, com uma missão especial, que era preparar as pessoas para a primeira vinda de Jesus. Hoje, querido, nós temos uma missão muito solene, que é preparar o povo para a segunda vinda de Jesus no seu reino de glória. Então, a nossa missão é muito solene, é muito importante, é muito vital. E nós temos de ser objetivos, como foi João Batista. É claro que a mensagem não deve ser uma mensagem agressiva, no sentido de ofender as pessoas, mas devemos falar a verdade com amor, mas devemos falar a verdade. Em que consiste essa preparação? Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Então nós estamos agora na fase final da obra de Jesus no santuário celestial. Nós precisamos nos preparar e preparar a nossa família, preparar as pessoas com quem nos relacionamos, com a mensagem de advertência que a vinda de Jesus está próxima, a sua obra de intercessão está quase terminando e devemos estar preparados para a sua vinda. Aqui em Lucas capítulo 1, referindo-se a João Batista, a partir do verso 76, o pai disse: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E aqui diz que João ficou no deserto até os dias em que havia de manifestar-se a Israel. E nós sabemos, querido, que o próprio Jesus falou que João Batista foi o maior dos profetas nascido de mulher. Ele veio cumprir uma missão especial. E que tal a nossa missão? Qual é? Será que não é muito importante também? A nossa missão, queridos, é preparar uma família, preparar um povo para a volta de Jesus. Para isso devemos nos dirigir a Jesus, arrepender-nos, converter-nos e sermos batizados com o Espírito Santo, para que Deus nos prepare para receber a Jesus em glória. E eu quero dizer a vocês que essa vinda de Jesus está muito próxima. Já estamos na fase final da obra intercessora de Jesus. Breve, Jesus vai dizer: está feito. A obra de Jesus estará terminada, a obra do Espírito Santo estará terminada na terra, e o povo de Deus estará preparado para receber a Jesus em sua glória. Você também não gostaria de estar preparado para receber a Jesus na sua volta?
Entregue-se a Ele hoje e procure viver em comunhão com Ele a cada momento. Deus o abençoe para isso. Amém.